Graça e paz, queridos e queridas. Em tempos de novidades, de mudanças de rotina e tantas ameaças e notícias ruins que às vezes a gente vai recebendo, o coração vai dando uma acelerada, a ansiedade vai subindo e às vezes a gente não sabe muito bem para onde ir. E eu estava meditando hoje em alguns textos da palavra do Senhor e me lembrei que Jesus, ele disse certa vez assim que a gente deveria ter medo daquilo não que podia matar o corpo, mas aquilo que podia matar a nossa alma. Eu comecei a pensar o que um texto como esse, uma fala dessa de Jesus, poderia significar para a gente em tempo de coronavírus, né? É claro que isso não implica que a gente não vai deixar de tomar todos os cuidados necessários e na falta do álcool gel, que não está achando em nenhum lugar aqui em Brasília, a gente lava a mão toda hora com água e sabão e atende a todas as recomendações. Mas se Jesus falou que a gente deveria ter medo daquilo que pode matar a nossa alma e não só o nosso corpo, Jesus tem algum sentido, algum significado que ele quer deixar isso para nós. E aí eu comecei a pensar que nesses tempos que a gente está vivendo, dessa pandemia mundial, às vezes tem coisas que começam a matar a nossa alma muito antes de matar o nosso corpo, né? Então, a doença da alma, a ansiedade, a depressão, a angústia, o sofrimento exacerbado, a preocupação, às vezes rouba muito da nossa paz, rouba o nosso sono, afeta a nossa alimentação e isso abaixa a nossa imunidade. E às vezes a gente começa a morrer antes da doença chegar. E eu acredito que é muito isso que Jesus também está dizendo para nós, né? Além da nossa perspectiva como cristãos e cristãs, de sempre acreditar na vida eterna e entender que Jesus também, ao falar sobre isso, ele está falando sobre o pecado, ele está falando sobre Satanás, ele está falando sobre todas essas realidades espirituais. Em tempos como esse, talvez valha a pena a gente pegar o texto de Jesus e pensar em outras doenças da nossa alma que afetam a gente e a nossa saúde já aqui hoje e agora. E eu queria dar essa palavra para você. E eu me lembrei também que em uma outra ocasião, lá no Antigo Testamento, o Senhor estava mandando que o povo de Israel lutasse, né, e fosse à guerra. E Deus disse para eles, vocês vão ter a vitória, né, vocês vão vencer. Mas o temor tomou conta deles, né? Os espias vieram e trouxeram muitas informações e o povo de Deus se sentiu muito acovardado, né? E perderam a batalha, perderam ela na mente, perderam ela no coração, antes de perder lá no campo mesmo lutando. E hoje eu queria te fazer um convite, a gente já tem todas as informações disponíveis para nós. Já sabemos como nos prevenir, já sabemos como cuidar. Aquelas pessoas que podem estar em isolamento doméstico, né, isolamento social e não sair tanto, já estão aderindo a essas práticas. A gente está vendo que o povo brasileiro aos poucos vai tomando uma consciência da situação, mas às vezes o excesso de informações pode deixar você muito estressado, estressada, pode deixar você cansado, cansada existencialmente. Então, eu queria te fazer um convite hoje, fazer uma aliança com a esperança. Tem tantas notícias boas sobre o que também está acontecendo no mundo nesse tempo, remédios que estão sendo testados, vacinas, dicas de cuidado, coisas para fazer em casa nesse tempo, né? Para diminuir a nossa ansiedade, a nossa angústia. Além da palavra de Deus, além da meditação, na palavra do Senhor, da oração, do esforço conjunto que a gente pode fazer para tornar esse tempo, quem sabe, revolucionário para nós. Sabe outra coisa que eu vi hoje e eu fiquei pensando, puxa vida, talvez Deus está querendo também, e Deus certamente quer nos ensinar muita coisa com esse episódio. Poderíamos aprender, não é? Lá em Veneza, por causa da suspensão do turismo, as águas dos canais ficaram límpidas e havia peixes nadando nos canais de Veneza. Pessoas que moram lá estão vendo coisas nunca antes vistas porque o nosso ritmo diminuiu, porque as pessoas se resguardaram e porque esse momento trágico está acontecendo, diminuiu aquela correria do dia a dia. E eu li também uma notícia de que as emissões poluentes, né, na China e na Itália foram tão reduzidas com o processo das quarentenas que isso já pode ser visto pelos organismos e satélites aí da NASA, e eles estão mostrando imagens de como que o mundo lá, a temperatura e as emissões de poluentes já podem ser vistas do espaço.
E aí eu comecei a pensar, quem sabe depois que tudo isso passar, algumas lições precisam se tornar perenes para nós. Que Deus nos ajude a não voltar para a nossa vida como se nada tivesse acontecido, mas que nós possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais centradas, pessoas em harmonia, porque a criação, ela está gemendo, ela está chorando nesse tempo. Muitos estudos já estão comprovando que o coronavírus não foi fabricado em laboratório, alguns dizem, e realmente ele é alguma coisa da natureza. Se for mesmo, a natureza está mandando um recado para nós, né? E nós precisamos nos cuidar. Que nós possamos aprender com todos os erros que foram cometidos em outros países por não ter conhecimento ainda da doença ou não ter se precavido. Vamos, como brasileiros e brasileiras, fazer a nossa parte, como cristãos e cristãs, mas vamos manter viva a chama da esperança, porque o nosso Deus, Ele há de nos abençoar, de nos guardar e nos proteger, se nós fizermos a nossa parte. Então Jesus, Ele diz para a gente tomar cuidado com aquilo que pode matar tanto a alma quanto o corpo. Aquilo que pode matar o corpo, a gente usa a higiene pessoal e os cuidados para sustentar. Mas aquilo que pode matar a alma, a gente pode buscar no Senhor hoje esse restauro, porque a palavra do Senhor diz: por que está abatida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então hoje eu quero contribuir com você, dando para você um remédio poderoso, um remédio espiritual, um remédio realmente curativo. Ele se chama fé e ele está disponível para nós. Vamos usá-la para que nós possamos estar escondidos na presença do Senhor, escondidas na presença do Senhor, como diz a palavra de Deus, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e podemos nos esconder nele também, até que passem as calamidades. E eu espero que logo o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós, sobre todo o mundo, um novo tempo e nós possamos respirar aliviados e possamos passar por isso com a menor dor possível. Eu me lembro e termino assim, mencionando para vocês as palavras de um autor que eu gosto muito, que é o Max Lucado. Ele tem um livro chamado Você Vai Sair Dessa, e ele diz mais ou menos assim: você vai sair dessa. Não vai ser rápido, não vai ser sem dor, mas Deus vai usar essa bagunça para o bem. Não seja tolo, nem ingênuo, mas creia, Deus vai usar essa bagunça para o bem. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.